As mudanças nas regras para a concessão de aposentadorias e pensões e a demora do INSS em dar respostas aos pedidos de benefícios provocaram em 2020 e 2021 um aumento significativo de ações na Justiça Federal. Cansados de esperar nas longas filas da Previdência Social, os segurados encontram na Justiça Federal um caminho mais curto para garantir direitos negados pelo INSS. São ações que pedem a concessão ou revisão de aposentadorias, auxílios e pensões. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o juiz titular da 19ª Vara da Justiça Federal no Ceará, Tiago Mesquita. Doutor Tiago, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O aumento no número de ações significa, na mesma proporção, mais decisões favoráveis aos segurados da Previdência Social? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes do Alerta Geral. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu diria que sim, respondendo a sua pergunta, sempre que há uma dificuldade administrativa, uma dificuldade do INSS em atender às demandas dos segurados, essas demandas acabam desaguando no Poder Judiciário Federal e isso implica um aumento no número de causas. Muitas vezes essas causas são julgadas improcedentes, né, reconhecendo o direito desses segurados. Doutor Tiago, o senhor é titular da 19ª Vara da Justiça Federal, mas também responde pelo Juizado Especial que cuida exclusivamente das ações contra a Previdência Social no Ceará. Hoje dá para ter uma dimensão de quantos processos, de quantas ações nós temos tramitando na Vara Especial dessa área da Previdência Social? Perfeito, Luzino. A 19ª Vara, ela tem sede em Sobral, né? Em Sobral nós temos 3 varas federais e a 19ª Vara é uma vara que atende quase que exclusivamente demandas previdenciárias e assistenciais contra o INSS. Nós tivemos, até 2019, um crescimento contínuo no número de processos. Nós chegamos a ter, em um único ano, cerca de 8 mil processos novos distribuídos, né, ajuizados, somente na 19ª Vara. Esse número reduziu em 2020 por conta da pandemia. Muitos segurados e muitos advogados, inclusive, acabaram que não conseguiram permanecer exercendo suas atividades regularmente por um bom tempo, pelo menos ali nos primeiros meses da pandemia. Então, em 2019, nós tivemos um decréscimo nessas novas causas. Já em 2021, nesse ano, mesmo faltando ainda aqui basicamente 2 meses para o término do ano, nós já temos aproximadamente 7 mil processos ajuizados só na 19ª Vara Federal, o que representa, repito, mesmo com o ano ainda inconcluso, mais de 1.000 processos em relação ao que foi distribuído no ano anterior. Esses processos se referem a que tipo de causa? São pedidos de revisões de aposentadorias, auxílios, são pedidos de benefícios de forma mais integral? Perfeito. Boa parte dos processos que nós temos na Justiça Federal no interior envolvem aqueles segurados que nós chamamos de segurados especiais, que são trabalhadores rurais, nas cidades litorâneas, que são os nossos pescadores artesanais, né? Pequenos produtores. Então, boa parte desses processos previdenciários referem-se a pedidos de aposentadoria por idade, por exemplo, desses segurados, referem-se a pedidos de pensão por morte desses segurados e, por exemplo, ainda que em um menor número, também salários maternidade, auxílios reclusão. Há também processos dos demais segurados da Previdência, dos empregados das empresas, dos trabalhadores autônomos, pequenos empresários, e esses processos também são ajuizados na Justiça Federal. Aqueles que têm um valor da causa de até 60 salários mínimos nos juizados especiais federais e envolvem, em sua grande maioria, pedidos de aposentadoria e os benefícios por incapacidade. Hoje nós temos
um número muito significativo de pedidos do que a gente chamava de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, né? Hoje são chamados de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Doutor Tiago, aos sábados nós fazemos aqui o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com 1 hora dedicada a esclarecer e orientar os nossos ouvintes, segurados, beneficiários da Previdência Social, sobre dúvidas nessa área das ações junto ao INSS. E muitas perguntas que nos chegam aqui dizem respeito à demora, ao tempo de tramitação, porque as pessoas ficam angustiadas quando vão ao INSS, aí param em uma fila gigantesca e depois recorrem à Justiça Federal. E mesmo assim ficam na expectativa sobre o momento de uma decisão. Claro que todos esperam uma decisão favorável. Quanto tempo demora a tramitação de um processo na Justiça Federal para o segurado, a segurada da Previdência Social, receber uma resposta, seja negativa ou positiva, sobre o pedido do benefício? De fato, Luzeno, o INSS enfrentou muitas dificuldades para atender aos requerimentos que foram formulados pelos segurados nos últimos anos. Nós chegamos a nos deparar com requerimentos ainda não apreciados, que tinham já sido formulados há mais de 1 ano no INSS, e o segurado às vezes se encontra incapacitado, sem renda, e ele se vê numa situação bastante difícil, em que ele não consegue nenhuma resposta do INSS e muitas vezes ele não consegue ajuizar um processo judicial. Então, nessas situações em que o INSS demora mais a apreciar, a Justiça, mesmo sem a resposta do INSS, já vinha admitindo o processamento, a tramitação dessas demandas judiciais, porque acontecia com uma frequência alarmante de o processo judicial concluir-se antes do INSS responder àquele requerimento administrativo. E respondendo diretamente à sua pergunta, esse tempo de tramitação ele vai variar a depender de alguns fatores, né? O primeiro fator e mais importante é o benefício propriamente que está sendo requerido. Por exemplo, se é um benefício por incapacidade, muitas vezes há necessidade, na quase totalidade das vezes, a necessidade de realizar uma perícia judicial, uma perícia médica judicial. Então, a realização dessa perícia médica judicial vai enfrentar alguns obstáculos, digamos assim. O primeiro seria encontrar uma pauta viável para a designação dessa perícia médica, a realização da própria perícia e depois o prazo que o perito tem para entregar esse laudo. No caso daqueles benefícios, os chamados benefícios assistenciais, os LOAS, né, que tecnicamente são os benefícios de prestação continuada, quando se trata de uma pessoa com deficiência que está formulando esse pedido, e nesses casos muitas vezes são necessárias 2 perícias. Uma perícia médica, propriamente dita, e uma perícia social. E aí temos também o prazo necessário à realização desses 2 atos periciais. E esses prazos muitas vezes ocorrem bem rápido. É comum que esses processos terminem com 4 meses, sejam sentenciados com aproximadamente 4 meses. É comum, 4, 5 meses, é comum que isso aconteça. Se houver um recurso, que aí seria o segundo fator que vai impactar no tempo de tramitação desse processo, se há um recurso, aí vai demorar ainda mais um pouco para que esse recurso seja julgado. Hoje também na Justiça Federal os recursos estão sendo julgados de maneira célere, muitas vezes com 3, 4 meses também esses recursos já são julgados. De toda forma, se o juiz da primeira instância já entende que aquele segurado tem o direito, ele normalmente já sentencia o processo, mesmo antes da oportunidade de recorrer, ele já sentencia o processo determinando que o INSS implante o benefício, ou seja, determinando que o INSS comece a pagar o benefício. Então, no momento em que for haver o recurso, aquele segurado, ele pelo menos estará recebendo o benefício a que faz jus, né? E isso me parece que já ameniza essa situação aí de necessidade desses segurados.
Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o juiz federal Tiago Mesquita, titular da 19ª Vara da Justiça Federal no Ceará, falando para você, ouvinte internauta, sobre a tramitação de processos na área da Justiça Federal, na área da Previdência Social. Doutor Tiago, o senhor falou que são 7.000 processos em tramitação aqui na Justiça Federal contra o INSS. Nesse período da pandemia, pelos números, notamos que houve um aumento no número de ações. A Justiça Federal tem estrutura no ritmo de atividades nesse período da pandemia, virtual, agora já presencial, para dar agilidade, responder com mais agilidade toda essa demanda dos segurados, dos beneficiários da Previdência Social no Ceará? Ok. As dificuldades, os desafios são realmente enormes, né? Em março, quando nós nos deparamos com digamos, a explosão da pandemia, as medidas de limitação, restrições à locomoção, né, os chamados lockdowns, nós tivemos uma dificuldade inicial a nos adaptar com essa nova realidade. Mas a Justiça Federal envidou todos os esforços para viabilizar que os processos não restassem paralisados, já que as necessidades das pessoas, dos segurados, dos demandantes dos benefícios assistenciais permaneciam existindo. Então, por conta disso, já nos primeiros meses do segundo semestre do ano passado, em agosto, setembro, já desenvolvemos uma estrutura a fim de permitir que as audiências, por exemplo, fossem realizadas de maneira telepresencial. Né? Como nós não podíamos fazer os atos presenciais por conta das restrições governamentais relativas à aglomeração e mesmo aos deslocamentos, nós desenvolvemos essa forma já nos primeiros meses do segundo semestre do ano passado, essa forma de realização dos atos judiciais de maneira telepresencial. Graças a isso, foi possível dar vazão a um número significativo de processos. Nós conseguimos minimizar, né, esse prejuízo que nós tivemos por ocasião da pandemia, mas outros desafios ainda se mostram presentes. Né? A crise econômica, que se revela um cenário que permeia toda a sociedade. Nós enfrentamos na Justiça Federal também essa crise, nós temos já há alguns anos um orçamento reduzido ano a ano, né? E por conta disso, às vezes algumas situações que sequer chegam ao conhecimento da sociedade dificultam a tramitação dos processos. Uma dessas situações que eu poderia trazer é o orçamento para a realização das perícias médicas e perícias sociais. Né? Como o nosso público é majoritariamente um público carente, sem recursos financeiros para custear o processo, esse público ele tem os benefícios do que a gente chama de justiça gratuita. Então, para aquele beneficiário da justiça gratuita, que eu diria, 99% das pessoas que litigam no Juizado Especial Federal, para esse público que tem a justiça gratuita, é a própria Justiça Federal quem custeia os atos processuais. Por exemplo, é a Justiça Federal quem paga os honorários periciais. Houve um ajuste feito com o Poder Executivo Federal no ano passado, justamente para viabilizar o orçamento e viabilizar que a própria União custeasse a realização dessas perícias. Contudo, isso depende de uma tratativa política, de uma vontade política, e hoje nós já nos deparamos novamente com essa situação, já que o orçamento disponibilizado pela União cessou agora, tem poucas semanas, e nós já estamos na busca por viabilizar novamente esse orçamento para manter a realização dessas perícias. Então, nós enfrentamos esses obstáculos, há esses desafios, mas a Justiça Federal tem envidado todos os esforços, tudo que está ao nosso alcance tem sido feito para viabilizar que os processos não fiquem paralisados.
Doutor Tiago, para finalizar a nossa entrevista, quando o senhor fala sobre perícias, em alguns estados a Justiça Federal já desacelerou a realização dessas perícias justamente por conta da falta de dinheiro, que é de responsabilidade da União. Aqui no Ceará, o senhor já sente também impacto? A Justiça Federal tem também tido prejuízos, e principalmente os segurados que precisam dessa perícia no âmbito dos processos judiciais? Infelizmente, sim. Nós já sentimos um impacto no número de perícias que nós conseguimos realizar, né? Como, repito, a previsão orçamentária para essa despesa, para o pagamento de honorários periciais, já não existe mais nesse momento. Nós estamos contando muitas vezes com a sensibilidade, com a disponibilidade dos nossos médicos peritos, que estão, alguns deles, se dispondo a realizar essas perícias, com uma expectativa de esse orçamento ser suprido no futuro para que eles possam vir a receber. Contudo, não são todos que estão anuindo com essa forma de trabalhar, e isso resultou na redução do número de perícias que nós estamos conseguindo fazer. Algumas varas, inclusive, cessaram, deixaram de realizar perícias para fim com o objetivo de aguardar, né, o restabelecimento desse orçamento. Então não há dúvida que essa situação gera um impacto para a tramitação dos processos e, sobretudo, para esses segurados que estão nessa situação de incapacidade e precisam de uma resposta estatal sobre o seu direito. Você acompanhou aqui no Jornal Alerta Geral a entrevista com o juiz titular da 19ª Vara da Justiça Federal no Ceará, Tiago Mesquita. Doutor Tiago, eu quero agradecer essa contribuição tão valiosa que o senhor nos proporciona para os ouvintes internautas, principalmente para o público da área previdenciária. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, Luzenor, e eu fico à disposição de você, do Alerta Geral, para todos os seus ouvintes. Um abraço. Muito obrigado. Daqui a pouco você tem mais informações aqui no Jornal Alerta Geral com Marcos Furlan. Um grande abraço.